mais um tópico, né, que a gente discute frequentemente com os clientes, é a questão do endividamento, né, e aí a gente trouxe esse tópico para pensar ao longo do tempo e ir se livrando das dívidas e realmente reduzir, né, ao mínimo necessário, se não possível, eliminar completamente. Primeiro, uma primeira observação que eu quero fazer é que existem dívidas saudáveis e dívidas tóxicas, mas normalmente as dívidas para consumo imediato, com coisas que poderiam esperar, né, elas são dívidas mais tóxicas, ou seja, dívidas normalmente com taxa de juros mais alta, e como eu comentei no item anterior, construir uma dívida para aumentar o consumo no presente, ela reduz o seu poder de consumo no futuro. Pensem num carro que você financia aí por 60 meses e que acaba pagando em 5 anos 2 carros, né? Se eventualmente a pessoa puder esperar juntar a maior parte do dinheiro, ou o dinheiro inteiro, e consumir, comprar esse carro eventualmente dali a 3 anos, vamos supor, ela paga à vista em vez de pagar 2 carros nesse período, né? Como eu comentei, né, que nem toda dívida é ruim, também quero explicar esse ponto. Existe, por exemplo, na pessoa física, financiamento imobiliário, que não é uma dívida ruim, porque nós não, né, é muito difícil para uma pessoa juntar todo o dinheiro de um imóvel e ir lá e comprar. Também tem uma outra característica no nosso país, que o financiamento imobiliário, ele usualmente tem taxas mais baixas do que outros tipos de financiamentos ou dívidas. Uma outra dívida que pode fazer sentido é alguma dívida para financiamento para expansão de negócios ou para aumentar o seu potencial de prestação de serviço, alguma coisa assim. Ou seja, uma dívida que vai trazer uma receita superior ao custo daquela dívida. Então, pode fazer sentido. E quando eu falo sobre também redução, né, olhar para suas dívidas, conhecer as suas dívidas, é muito interessante porque muitos profissionais, nas primeiras entrevistas, quando a gente está conhecendo a pessoa, a gente pergunta, poxa, nomeia para mim as suas dívidas, qual taxa de juros, aonde elas estão, quais os valores. A gente percebe que algumas pessoas têm um medo de levantar todas aquelas dívidas e eventualmente ver o tamanho do problema. Mas é muito importante saber o tamanho do problema e qual é o problema, até para que a gente possa resolver esse problema. E aí, como a gente normalmente sugere as pessoas fazerem, né, é começar sempre pelas dívidas mais caras, que normalmente é dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, e na medida em que você vai eliminando essas dívidas mais caras, depois vai atuando nas dívidas mais baratas, ou eventualmente até uma solução que às vezes faz sentido é trocar essas dívidas mais caras por uma dívida mais barata. Então ir lá conversar com o gerente do banco e verificar se não tem uma linha de crédito, por exemplo, mais barata para eliminar, né, pagar, para quitar todas aquelas dívidas mais caras e ficar com um fluxo de caixa um pouco mais saudável. Alan, posso compartilhar os exemplos mais recentes que a gente tem aqui, algumas? Sim, por favor. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria só acrescentar essa questão que o Alan chama a atenção sobre a questão da gente pensar no futuro. Lembrem-se, e nós da área da saúde, a gente tem que estar muito atento a isso, que a longevidade está aí batendo a nossa porta. A gente tem aí uma tendência a viver muito mais tempo. E isso que o Alan está dizendo, a gente cuidar das nossas dívidas, porque o dinheiro que se a gente gasta mal gasto, vamos dizer aqui agora, faz dívidas ruins, dívidas tóxicas, né? A gente está prejudicando lá na frente a nossa aposentadoria, o nosso bem-estar. Eu tenho conhecimento de médicos, de dentistas, de profissionais da saúde de modo geral, que não souberam fazer esse pé de meia ao longo das suas carreiras e hoje têm uma velhice com dificuldade. Poderiam estar com mais tranquilidade, com mais conforto e não estão porque não souberam fazer essa distribuição. Um outro exemplo que eu quero trazer, é importante, então daí falando até das nossas experiências com os clientes, essa questão da troca da dívida também é algo muito importante. Os bancos, eles precisam vender produtos para as pessoas. E a área da saúde são os clientes preferidos dos bancos. Por quê? Porque a gente não aprende a fazer conta. Eu falo
eu me incluo nisso, porque eu também não sabia. Eu também vivi tudo isso, e os gerentes do banco, eles estão ali para cumprir metas para o banco, para ele gerente. Se ele vender seguro, se ele vender outros produtos que não só o financiamento, não só a orientação para te ajudar no empréstimo, ele também vai ser bem remunerado, ele tem que garantir o trabalho dele, o emprego dele. Então, por mais simpático, por mais agradável seja o gerente, ele não é efetivamente um amigo que está preocupado com a sua saúde financeira de fato. Ele está preocupado primeiro com a saúde do bolso dele, da família dele. Então, hoje mesmo a gente estava discutindo, conversando com uma cliente que está precisando renegociar uma dívida vultosa, um valor grande, e foi no banco. O que que acontece? O banco ele quer fazer um novo empréstimo, porque sabe que o profissional da saúde é um bom pagador, e ofereceu um novo montante e embutido um seguro. Em princípio, eles não podem fazer isso, eles não podem, obrigar um seguro. Mas eles falam que, se não tiver o seguro, a superintendência não aprova, a diretoria não aprova, e se você não se movimentar, às vezes você perde a oportunidade, de fazer isso. Mas não é para pagar mesmo o seguro. Hoje mesmo, essa cliente que a gente orientou a ir lá, a conversar com o banco, a buscar uma outra alternativa, o banco voltou com uma proposta de capitalização. É boa essa solução? É menos ruim, não é, Alan? É um pouco menos ruim, É mas menos ainda ruim. assim é complexa. O seguro que eles estavam Sim. colocando para esse profissional estava na faixa dos R$ 6.000. Sim. É muito dinheiro para jogar para um seguro que vai embora. Uhum. Aí, na negociação, eles diminuíram pela metade, falaram assim: então faz uma capitalização com a gente. O que que acontece com a capitalização? Querem, no caso, um valor de 3.000, que vai ser colocado numa capitalização que vai poder ser resgatada daqui 48 meses. Tem uma remuneração, né, Alan, Sim. pequena, né, male cobre ali a inflação, mas o dinheiro vai voltar em algum momento, não é um seguro que está ali perdido, que Totalmente perdido. totalmente perdido. Então, pô, já é uma opção menos ruim. Sim. Por isso é importante, né, o conhecer, o buscar alternativas, buscar outros bancos, né, não ficar refém de um único banco. Não que você tenha que abrir conta em vários bancos, não é isso, mas ter esse olhar um pouco mais amplo.